como convidada, né? E hoje ela foi convidada já como membro da igreja. Oh, glória a Deus! Amém? Aleluia! Primeira vez como membro. Aleluia, Jesus. Ela agora vai ficar muito tranquila, que eu estou em casa, eu sou desse lugar, glória a Deus. Ela e seu querido e amado esposo Ralph. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar pela serva do Senhor, para Deus dar graça a ela, que ela pague uma palavra, um puxão de orelha para nós, é o que o Senhor quiser. Amém? Aleluia. Soberano Deus, eterno Pai, graças te damos pela vida da tua serva. Muito nos alegramos, ó Pai, com a presença dela, seu esposo Ralph, nessa igreja, ó Pai. O Senhor possa abençoá-los aqui com poder, com graça. Usa tua filha, Pai, por misericórdia. Fala conosco, que ela seja orientada pelo Espírito Santo e que nós possamos receber a palavra ministrada por ela, no nome de Jesus. Como igreja, abençoamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eita glória, hein? Amém? Uma bênção. Amém. Boa noite, a paz do Senhor. Amém? Amém. Pode sentar, em nome de Jesus. Aleluia. Só para dar uma relaxada um pouquinho. Não tem como ficar calma, não tem como ficar tranquila, não. Eu confesso que eu não dormi. Mas não tem como, né? Só depois que a gente sair daqui que a gente quer calma engraçado, né? Mas tá bom. E eu quero dizer para o pastor Lúcio e para o pastor Rodrigues que é um prazer estar aqui como membra. Não mais como convidada, mas como membra. E meu esposo ficava dizendo para mim assim, há muito tempo, pastor Lúcio, eu acho que a pastora Lúcia é sua pastora. Ela sempre me mandava mensagem quando eu não era do ministério, ela sempre mandava umas mensagens, sabe? Mensagem de pastora, sabe? Cuidando. E ele ficava falando isso comigo. Eu falava assim, eu também acho que ela é minha pastora. Aí ele tá assim, mas eu acho que ela não sabe, não. Eu sabe sim. Então já era minha pastora há muito tempo. Ela já era minha pastora desde quando o Senhor nos apresentou. Amém? E hoje eu louvo ao Senhor por poder dizer que obrigada por ser minha pastora. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então, amém. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em Jeremias 20. Nossa glória. Meu Deus. Ô Senhor, fala aí, Pai. Fala conosco. Nome de Jesus. Pai. Da nós, Senhor. Quando eu estava, louvado seja nós, estudando a mensagem, meu esposo chegou e falou assim, nossa, eu chorei a tarde inteira. Aí ele, mas qual mensagem você está lendo? Eu, Jeremias, aí ele chora, você chora, juntou, foi tudo, né? Beleza. Quando eu fiquei sabendo que eu ia ministrar a mensagem no dia de hoje, eu confesso para os irmãos que eu tinha algumas mensagens já preparadas, porque eu estava há muito tempo sem pregar, mas não estava sem ler a Bíblia, né? Porque a gente não pode ficar sem ler a Bíblia, né? Sem pregar pode, sem ler não. Então, no tempo que eu fico sem pregar no altar do Senhor, tá? Eu fico lendo, preparando as mensagens. Para no dia que eu tiver a oportunidade, eu trazer a mensagem. E aí eu disse assim, eu vou ficar bem tranquilo, porque eu já estou com algumas mensagens, então tá tudo bem, tranquilo. Aí, a gente tem uma lição de ler, né? E orar. Quando a gente vai perguntar para o Senhor, o que você quer que eu fale? O que você quer que eu leve? Eu tenho essa, aquela e aquela outra mensagem, mas e o que o Senhor quer falar? Porque o povo é do Senhor. A mensagem é do Senhor e o Senhor sabe o que cada um de nós precisa ouvir. É o Senhor que conhece o coração, o profundo e o oculto de cada um de nós, não eu. E aí eu fui, desci, fiquei ali no joelho, no meu cantinho, ali na minha casa. Irmãs, eu confesso que eu fiquei de joelho, não, eu deitei mesmo.
Eu deitei no chão, eu estava de joelho, eu virei assim, deitei de tanto chorar, quando o Senhor falou para mim, você vai falar aquilo que você viveu. E foi, e me deu a mensagem, amém? E eu falei para os irmãos, amém? Está escrito assim, ó. Passo, fere a Jeremias e mete-o no cepo. E Passo, filho de Imer, o sacerdote que havia sido nomeado presidente na casa do Senhor, ouviu a Jeremias que profetizava essas coisas. E feriu Passo ao profeta Jeremias e o meteu no cepo, que estava na porta superior de Beja, a qual estava na casa do Senhor. E sucedeu que no dia seguinte Passo tirou a Jeremias do cepo. Então disse-lhe Jeremias, o Senhor não chama o teu nome Passo, mas Margo Mizabib. Por quê? Assim diz o Senhor, eis que farei de ti um terror para ti mesmo e para todos os teus amigos. Eles cairão à espada de teus inimigos e os teus olhos o verão. Todo o Judá entregarei na mão do rei da Babilônia. Ele os levará preso à Babilônia e feri-los à espada. Também darei toda a fazenda desta cidade, e todo o seu trabalho, e todas as suas coisas preciosas, sim, todos os tesouros dos reis de Judá entregarei na mão dos teus inimigos, os quais saqueá-lo-ão, tomá-lo-ão e levá-lo-ão à Babilônia. E tu, Passos, e todos os moradores da tua casa, ireis para o cativeiro. E irás a Babilônia, e ali morrerás, e ali serás sepultado, tu e todos os teus amigos, aos quais profetizaram falsamente. Iludiste-me, ó Senhor, iludiste fiquei, mais forte foste do que eu e prevalecestes. Sirvo de escândalo todos os dias. Cada um deles zomba de mim, porque desde que falo, grito e clamo violência e destruição, porque se tornou a palavra do Senhor um opróbrio para mim, e um lúdigo todo dia. Então disse eu, não me lembrarei dele, e não falarei mais o seu nome. Mas isso foi no meu coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos, e estou fadigado de sofrer e não passo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor, todo louvor, todo poder seja dado ao Senhor nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor, que quando iniciamos o louvor nesta noite, louvado seja o Senhor, para a honra e glória do Senhor. O louvor foi cantado aqui, todos os dias eu bendirei o Senhor. Todos os dias da minha vida eu cantarei que o Senhor é bom. Todos os dias, independente da situação, independente do problema que estamos passando, independente da prova, independente daquilo que foi nos colocado para passar, nós falamos que louvaremos ao Senhor. E nós falamos que o Senhor é bom. E que as misericórdias dele nos seguirão. Nós falamos isso aqui hoje, tá? Não vamos esquecer disso aqui não, tá? Não vamos esquecer que quando estivermos na prova, vamos gritar: a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirá. O Senhor é bom. Nós temos que gritar isso: o Senhor é bom. A bondade e a misericórdia dele me seguirá todos os dias da minha vida. E aqui nós vamos ler, nós vamos entender um homem chamado Jeremias. Aleluia. A Bíblia nos diz que ele foi chamado como profeta. Ele foi escolhido. A Bíblia vai nos dizer que lá no livro no livro de Jeremias, no capítulo 1, no versículo 5, o Senhor chama Jeremias. Chama ele
para um propósito. Meu Deus. Chama ele para uma missão. Mas a Bíblia vai dizer que quando Deus estava conversando com Jeremias, chamando ele para esse tal propósito, essa tal missão, Deus conversa com Jeremias e diz para ele aqui: olha, Jeremias, antes de você nascer, eu já te formei. Eu já te conheci. Bem antes de você nascer, eu já tinha um plano para você. Eu já te conheci. Antes de você nascer, Jeremias, aqui no céu, eu já tinha te formado. Glória a Deus. Antes de você nascer, eu escolhi foi você para profetizar no meio dos meus. É no meio dos meus. Viu, Jeremias? Te ungi, te separei e te escolhi para ser o meu profeta, para ser a minha boca na minha casa. Então, quando o Senhor chamou Jeremias, ele já estava com tudo pronto para ele. Ele já estava com um cronograma, já estava com toda a vida de Jeremias pronta. Chamou ele para poder entregar para ele um cargo, para poder entregar para ele aquilo que o Senhor já tinha planejado. Aquilo que o Senhor já tinha feito para Jeremias muito antes de Jeremias nascer. E é assim comigo e com você, não é? Antes eu e de você nascer, o Senhor já tinha nos escolhido. O Senhor já me escolheu para estar aqui hoje. Nós estávamos vindo para a igreja, demos carona para o irmão. E a gente estava conversando sobre o evangelho de antigamente. E eu disse assim, não, a gente estava falando de ir para a igreja de antigamente. Falei, não posso dizer porque eu não nasci no evangelho, né? Então eu vim para Cristo agora. Então eu não ia já para a igreja, mas o Senhor já tinha um plano para mim estar aqui hoje. Eu posso não ter nascido no evangelho, mas o Senhor já tinha um plano de salvação para mim. Graças a Deus. Graças a Deus por isso. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Então, antes de nós nascermos, antes da mamãe e do papai sonhar conosco, o Senhor já tinha sonhado. O Senhor já tinha planejado, o Senhor já tinha projetado quem que ia fazer o que na casa dele. Glória a Deus. E na casa dele, ele separa especificamente, separa, chama e unge profeta. É, Senhor. Pega os profetas aí, Pai. Não adianta a gente falar nada. Não adianta a gente reclamar quem que é e quem não é. É o Senhor que escolheu. Aleluia. É o Senhor que ungiu e separou. Não adianta a gente dizer aquela ali não é, aquele ali não é. Quem vai dizer é Ele. Quem vai dizer é Ele. Porque muitas das vezes nem nós mesmos sabemos quem que é. Até Ele nos chamar e nos apresentar. Até Ele nos chamar e dizer, ó, é você que eu chamei. É você que eu escolhi para poder fazer isso, isso e isso. E aqui, Jeremias foi o escolhido. Ele foi o felizardo. Ele foi o homem feliz para ser a boca de Deus na casa do Senhor. Não é? Feliz, bem-aventurado. Foi Jeremias para poder ser boca de Deus. Ai, Jesus. Tem muita gente que não quer ser profeta, não, né? Tem não, né? Tem não. Tem não. Tem muito vasos, tem muitas pessoas na casa de Deus que não querem ser profeta, não. Porque profeta, todo mundo sabe que fala é o que Deus manda. Fala é o que Deus quer. Fala é o que Deus manda falar, não é o que a gente quer falar. Eu tinha umas outras mensagens bonitinhas aqui para pregar. Mas como hoje, antes de eu vir para cá, eu estava orando com meu esposo, o Senhor falou só, dá lugar. E que quando a gente está na casa do Senhor, Ele disse, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Porque é Ele quem manda, é Ele quem faz. Então o profeta, ele não quer ser profeta porque ele nunca sabe
o que vai acontecer quando ele vai entregar um recado de Deus. Ele nunca sabe a reação das pessoas para quem ele vai entregar o recado de Deus. Ele nunca sabe, então ele não quer ir, ele não quer colocar a vida dele em risco. Ele não quer colocar a amizade dele em risco, o cargo dele em risco. Ele não quer colocar a posição dele em risco. E foi o que a gente acabou de ler. O profeta Jeremias, ele foi escolhido, separado lá no ventre da mãe dele. Para poder ser esse profeta, boca de Deus, da casa do Senhor. Para poder ir mesmo contra as nações rebeldes da casa do Senhor. Porque as nações rebeldes, as nações que outrora faziam o que era certo e agora não faz mais. E aí na casa do Senhor tem que existir esses profetas, boca de Deus, para poder derrubar os altares de Baal. Para poder derrubar os falsos profetas, que profetizam falsamente no nome do Senhor. Mas cadê? Cadê profetas? Cadê a boca de Deus? Cadê profetas? Cadê os profetas que dá lugar? Que não tem o que temer? Cadê os profetas da casa do Senhor? Não estou encontrando mais. Sabe por quê? Porque outro dia eu estava conversando com um irmão, e o irmão disse assim para mim, assim, que não queria cargo na casa do Senhor. Não queria fazer a obra, não queria profetizar, porque isso requeria muita responsabilidade dele. E ele não queria compromisso. É os profetas de hoje que não querem compromisso. Né? Eu estou bem aqui, eu estou quieto, eu não quero caçar problema, confusão com ninguém. Não estamos caçando confusão com ninguém. Não estamos aqui para caçar confusão com o irmão, não. Querido, não é nada pessoal. Aleluia. É somente o que Deus está mandando. Não é nada pessoal. É somente aquilo que o Senhor está mandando dizer. Glória a Deus. Porque a Bíblia diz que Ele corrige, não é? Não é? Todo mundo sabe, né? Ele corrige quem? Aí, ó, todo mundo sabe. Mas na hora que vai receber uma correção, você não é profeta, não. Não foi Deus que falou na sua boca, não. Mas aqui na boca de Jeremias foi. E o Senhor deu uma missão para Jeremias. O Senhor disse para Jeremias: Jeremias, levanta e vai à cidade. Chega lá na cidade, entra dentro da minha casa, porque estão lá levantando altares de Baal, estão lá acendendo incenso a outros deuses, estão lá desviados dos meus caminhos, Jeremias, estão lá levantando outros altares, Jeremias, estão lá profetizando falsamente, Jeremias, então vai lá. Aleluia, Jesus! Glória a Deus! Aleluia! Então vai lá, Jeremias, vai lá e profetiza contra eles e diz o que eu vou fazer com eles. Você fala para eles assim, Jeremias: louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Que é para eles endireitar o caminho. Viu, Jeremias? Fala para eles que é para colocar a casa em ordem, que é para consertar o caminho, que é para mudar de direção, que é para prestar culto somente a mim, que é para me adorar. Porque senão eu vou trazer um mal, um tão grande mal, que não vai sobrar ninguém lá, Jeremias. Vai lá e passa esse recado para eles, para aquelas pessoas que estão profetizando falsamente, para aquelas pessoas que estão dizendo que eu não vou destruir, quando eu estou dizendo que vou. Vai lá e fala, vai lá e derruba os altares. E ele foi.
Louvado seja o nome do Senhor, graças a Deus. Aleluia. É forte, Brasil. E Jeremias foi. Falei com o Ralf hoje, nossa, ele era corajoso. Jeremias era um homem corajoso. Porque hoje, se mandar a gente, irmãos, pode falar uma verdade? O Senhor me mandou eu ir. Ele falou umas 3 vezes para mim ir. E disse que era para mim ir, porque se ele não tivesse falado 3 vezes, ele sabe que eu não ia. Ele sabe que eu não ia. Então ele teve que falar 3 vezes e falar: é para você ir. Porque ele sabe que eu não ia. Então Jeremias é corajoso. Jeremias foi corajoso. Jeremias foi corajoso porque aos olhos humanos ele foi sozinho. Corajoso, né? Hoje a gente leva uns 3, 4 para nos acompanhar, né? Vamos lá, qualquer coisa que pegar, você está comigo. E ele foi corajoso. Falei com meu esposo hoje. E é assim que o Senhor quer que nós sejamos. Glória a Deus. Forte e corajoso. Glória a Deus. Corajosos. Corajosos na presença dele. Aleluia. Porque ele é que garante. Então Jeremias foi para a cidade. Chegou lá, ele falou com o sacerdote. Ele profetizou o que o Senhor ia fazer, a gente leu. Ele profetizou que a cidade, o sacerdote, a casa dele, os amigos dele, tudo ia ser levado cativo para a Babilônia. Ia ser preso, ia ser destruído, e lá ia morrer, ia ser enterrado. Porque foi isso que o Senhor falou que ia fazer com eles. Então Jeremias foi e falou. Irmãos, o que aquele homem fez com Jeremias? Por Jeremias obedecer o chamado do Senhor. Por Jeremias obedecer uma ordem que o Senhor tinha mandado ele fazer. Jeremias sofreu. A Bíblia vai nos dizer que aquele homem, Passur, o sacerdote da casa do Senhor, pegou Jeremias, bateu nele, rebentou ele e colocou no cepo. E ali ele ficou 24 horas naquele cepo, do lado de fora, na porta da casa do Senhor, para que todos vissem. O chamado tem um preço. A ida do Senhor tem um preço. Aquilo que o Senhor chamou nós para fazer tem um preço. Aquilo que o Senhor mandou a gente ir fazer tem um preço. Ele está conosco, está, mas tem um preço a pagar. E aquele homem pagou um preço horroroso. Aquele homem sofreu na pele e no emocional pelos próprios de dentro da casa do Senhor. Não foi por ninguém lá de fora. Quem bateu em Jeremias, quem jogou ele para fora, quem colocou ele no cepo, foi o sacerdote, com os seus amigos. Ai, Jesus! Foi os de dentro da casa do Senhor que colocou ele para fora. Falou: aqui não. Aqui você não vai falar, fazer bagunça, não. Aqui você não vai dar lugar, não. Aqui não. Aqui nós te arrebentamos. Aqui nós te prende. Aqui não. Aqui na casa do Senhor, você não faz o que você quer, não. Olha só para você ver. Sem ser que quem estava fazendo era o sacerdote. Falou que era Jeremias que ia vir trazer bagunça para a casa do Senhor. Porque aquele sacerdote jogou ele para fora, bateu nele, com medo dele causar rebelião dentro da casa do Senhor. Com medo dele perder os membros pela rebelião, pela verdadeira profecia que ele tinha profetizado. Ficou com medo de perder o ambiente, com medo de perder todos ali, preferiu jogar ele para fora. Preferiu colocar ele lá fora, dizendo para ele: aqui não. Aqui quem profetiza é eu. Aqui quem faz é eu. Aqui quem fala é eu. Deus não.
Ele quis dizer assim para Jeremias, porque Jeremias estava dizendo o que Deus mandou dizer. Então ele rejeitou, não foi Jeremias não. Ele jogou para fora, não foi a palavra de Jeremias não, porque a gente leu que foi o Senhor que mandou Jeremias falar. Então ele não rejeitou, não foi a mensagem de Jeremias. Ele rejeitou, foi a palavra de Deus. Então ele jogou para fora, ele bateu, foi no próprio Deus. Ele fechou a boca, foi do próprio Deus. Ele amarrou, ele bateu, foi no próprio Deus. Porque aquele homem era homem de Deus. Aquele homem estava sendo enviado por Deus. E hoje o que acontece em nosso meio? Em nosso meio, matança de profeta, calando a boca de profeta, amarrando profeta, jogando profeta para fora, só para o profeta não trazer confusão dentro da casa do Senhor. Perdemos o juízo. Perdemos o juízo quando tentamos calar um profeta, porque o Senhor diz para mim, quando estamos na casa dele, não sabemos o que vai acontecer. Não tampa a boca de profeta não, porque senão o mudo vai falar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A pedra vai falar, porque isso é palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E a palavra do Senhor se cumpre. Aleluia. Não amarra, não joga para fora, não chuta, não bate, não mete a mão na cara, não. Não joga para fora, não. Se não sabe o que está acontecendo ali, se não sabe o que está agindo, ó. Calado. Porque eu e você sabemos que Deus usa quem Ele quer. Eu e você sabemos que o Senhor escolhe também quem quer. Quem poderia imaginar que eu estaria aqui hoje? Eu nem vou falar de onde eu vim. Não tem necessidade. Não tem necessidade de falar o que eu fazia quando eu não era na casa do Senhor. Não tem necessidade, porque eu não estou aqui para falar de mim. Estou aqui para dizer que quem me escolheu foi Deus. Aleluia. E graças a Deus por isso. Louvado seja o Senhor. E quem escolheu eu e você foi Deus. Quem escolheu cada um de nós aqui foi o Senhor. Quem colocou uma missão para cada um de nós aqui fazer foi o Senhor. Cada um de nós aqui temos uma missão. Cada um de nós somos ungidos, escolhidos e separados do Senhor. Aleluia. E o que está acontecendo dentro das igrejas hoje? Por que Jeremias sofreu? Por que Jeremias foi jogado para fora da casa do Senhor? Por que ele foi colocado no cepo, preso? Para tentar parar ele. Para calar ele. Foi para calar ele. Foi para parar ele. Foi para dizer aqui não. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Foi para dizer para ele: acabou, meu filho. Vou te prender, vou te jogar para fora. Vamos ver se você vai falar mais. Vamos ver se você vai profetizar mais. E eles fazem isso com a gente hoje. Nos chuta lá para fora. Nos coloca lá para fora. Só para poder ver se a gente vai profetizar, se a gente vai falar do nome de Deus mais. E eu quero só saber, falam? Falam? É uma pergunta. Falam? Volta e fala ou grita de lá mesmo? Porque tem um corinho que fala assim: se Jesus me mandar falar, eu falo. Cantamos demais isso. Nossa, entramos até no mistério. Mas na hora de mandar falar, ficamos com medo do couro, do pau, porque a gente acabei de falar que a gente não sabe a reação das pessoas. Então, o que está acontecendo no nosso meio, dentro do ministério, dentro da casa de Deus, é pessoas tentando calar o profeta. Pessoas tentando matar os profetas. Tentando parar o chamado do profeta, dizendo assim: ó, aqui não, tá? Aqui, Deus só revela para mim, tá? Irmãos, para
para falar uma verdade, eu achei que eu nunca ia ouvir isso. Eu achei que isso era só de pregador de internet, pregador de televisão, porque eles falam isso. Mas eu ouvi isso. O meu ouvido ouviu isso. O meu ouvido ouviu pessoas dentro do ministério dizer que Deus revelava só para eles. Já amordaçando, já te calando. Sem você perceber, eu falei assim, mas que engraçado. O Senhor só revela para você. Então eu também sou líder maior. Então eu também sou líder, sabe? Aqueles líderes, aquelas pessoas, líderes maiores que Deus revela só para elas. Então eu também sou. E eu não sei que eu sou, porque Deus também me revela as coisas. Aleluia. Falei até com meu esposo que assim, gente, então será que eu sou? Será que eu sou? Falei. Por quê? Porque a pessoa te fala assim, não, né? Deus revela só para mim, viu? Pastor, não passa não. Então, não precisa de me falar nada, tá? Não precisa de passar nenhum recado para mim, não precisa de passar nenhum manto para mim, porque Deus revela só para mim. Tá bom. Deus. Sim. E eu disse pro meu esposo, então, será que eu sou? E não sei. Porque Deus revela para quem Ele quer. Então eu ouvi já algumas lideranças falando isso para mim. Eu ouvi, eu não acreditei nisso. E falei para alguém assim, como que eu consegui ficar lá? Como que eu consegui ficar lá tanto tempo? Aprisionado, sem poder dizer o que Deus tinha me revelado, sem poder passar. Porque senão eu corria o risco. Eu estava ali correndo o risco. Sem ser que eu vou falar aqui rasgado, de um ministério, eu e meu esposo fomos expulsos. Por ele passar um recado para a liderança. Já tem um tempinho, tá? Foi agora. Fomos expulsos. E eu fiquei sem reação. Sinceramente. Eu achei que isso não ia acontecer, como eu falei. Eu fiquei sem reação. Eu fiquei, não estou acreditando. Se a casa do Senhor é para nos ajudar. Se a casa do Senhor é para a gente desenvolver os dons. Se a gente está aqui na casa do Senhor, é para os dons ser desenvolvidos. Aleluia. Não é? Para Deus usar, para os dons ser desenvolvidos. Não é para você parar de fazer os dons, de exercer os seus dons. Se a gente está aqui é para isso. Nós não estamos aqui à toa, né? Acredito que não tem ninguém aqui à toa. Nós fomos expulsos. Gente, isso foi muito sério. Fiquei muito ruim. Fiquei ruim demais. Minha cabeça começou a não querer funcionar, porque eu falei, quem que aquele homem está pensando que ele é? Quem que aquela pessoa está pensando que ela é? Foi o que aconteceu com esse homem aqui, ó. A Bíblia vai nos dizer, a gente leu, que quando ele estava lá fora sofrendo, depois de ter apanhado, ele ainda levantou e profetizou contra a vida daquele homem, que tinha feito com ele, que tinha tocado nele. Ele profetizou o que o Senhor mandou profetizar. Aleluia. Ele teve força para isso, mas daqui a pouco, olha o que a Bíblia nos diz que aconteceu. Ele baqueou. Daqui a pouco ele tonteou. E a Bíblia vai nos dizer que ele quis desanimar. Olha, não quis fazer ele parar. Não quis fechar a boca dele. E para falar a verdade, quase fez. Quase consegue nos matar. Quando joga-nos para fora. Quando diz que não é Deus que está falando na nossa boca.
Quando diz que não é Deus que está nos usando. Quase nos mata. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai nos dizer que aquele homem começou a conversar com Deus, com quem tinha enviado ele aquela missão. Ele começou a indagar a Deus e começou a dizer assim: Deus, o Senhor me iludiu. O Senhor me iludiu com aquilo que eu profetizei. O Senhor mandou eu profetizar e aconteceu comigo. Porque a Bíblia vai nos dizer que o que ele profetizou para o homem, que o homem ia ser atormentado, ia sofrer horror, ele sofreu. Jesus, que confusão é essa? Que confusão é essa agora na cabeça daquele homem? Que confusão é essa agora na nossa cabeça? Na cabeça dos profetas, das pessoas usadas por Deus, dos ministros, dos pregadores? Que confusão é essa? O que está acontecendo comigo? O que, Senhor, que eu estou sofrendo? O Senhor me iludiu. Por que eu fui pegar esse serviço? Por que eu fui aceitar o chamado? Aquele homem disse para Deus. Por que eu fui me levantar a mão e aceitar? Por que eu fui entrar nessa? Olha agora a minha recompensa. A minha recompensa agora é essa. Estou mal. Estou muito mal, Senhor. Sofri na pele, sofri humilhação, estou me sentindo humilhado. Estou me sentindo muito humilhado, Senhor. E agora? Essas foram as palavras de Jeremias para Deus. Na hora da sua dor, do seu sofrimento. Quando estamos sentindo dor, sofrendo, por causa de uma obediência ao Senhor. Muitas vezes sofrendo, sentimos dor. Muitas vezes pagamos um alto preço por obedecer ao Senhor. Nossa boca começa a falar coisa com coisa. Aquilo que vem à nossa mente, nós começamos a jogar e graças a Deus jogamos diante do Senhor. Jogamos diante daquele que nos conhece por dentro e por fora. Porque a Bíblia vai nos dizer que Jeremias jogou tudo isso dentro para o Senhor. Ele contou para o Senhor e disse que nunca mais eu vou falar o seu nome mais. Nunca mais vou pregar mais. Nunca mais vou profetizar mais em teu nome. Nunca mais vou falar de ti. Nunca mais vou falar que o Senhor cura, salva, liberta, transforma, abre porta. Porque olha como é que eu estou. Falamos assim com o Senhor. Quando sofremos por uma obediência. Que obediência é essa? Muitas das vezes foi como Jeremias. Entregou alguma coisa, passou um recado e está sofrendo retaliação. Mas muitas das vezes é uma oração que a gente orou. O Senhor confiou nele. Depositou a nossa confiança e ele disse: espera. E a gente esperou e as coisas não saíram, não aconteceu do nosso jeito. Aconteceu tudo o contrário e a gente agora está na prova. E a gente agora está no sofrimento, como aquele homem estava. Por esperar, por confiar, por obedecer ao Senhor. E o que aconteceu comigo foi isso. No começo do ano, louvado seja o nome do Senhor, eu passei por uma luta, por uma prova, e eu fui parar dentro do hospital. Irmãos, pensa, eu tenho medo, pavor de médico, que a médica ficava assim: eu vou tirar meu jaleco. E eu não preciso não. De tanto medo, eu fui parar dentro do hospital sozinha, porque não podia ter companhia de maior. E aí eu fui parar dentro do hospital. Eu fui num centro de saúde pegar um resultado tranquila, sozinha, porque eu achei que seria só um resultado, que não ia acontecer nada. E dali mesmo eu já fui de ambulância para o hospital. E dali mesmo eu já não voltei para casa. Já comecei a desesperar. Já comecei a ficar desesperada. Minha irmã, que mora perto da minha casa, não estava trabalhando.
E eu falei assim, agora. A médica falou assim, chama um acompanhante. Irmãos, para falar a verdade, eu fiquei tão desesperada que eu não sabia onde meu esposo trabalhava. O desespero sumiu a minha mente. Eu não lembrava onde ele trabalhava. Ó, chamei a vizinha, a mãe, ela foi comigo e foi para o hospital. Cheguei lá no hospital, eu estava tão ruim, que eu ia precisar tomar sangue. De ruim, eu desesperei mais ainda. Se eu tenho medo de tirar sangue, eu vou tomar. Se eu tenho medo de tomar um sorinho, eu vou tomar sangue. Irmãos, eu corro de vacina, porque nem durmo. E aí eu fiquei naquele hospital, mas sofrendo não porque eu estava doente, sofrendo porque eu estava ali no hospital, com medo. E aí, louvado seja o Senhor, graças a Deus. Eu estava ali sozinha no hospital, no corredor, porque não é um hospital particular, né? Você fica na sala, só para você. É um hospital público e você fica no corredor mais de 3 dias, uma semana. Então eu estava ali no corredor e eles apagaram a luz, porque já estava tarde da noite, já estava 1h, quase 2 horas da manhã. E eu, claro que eu não consegui dormir, né? Meu esposo lá fora e eu lá dentro, sozinha. Olhando pro tempo assim, oh, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou boa, posso ir embora, eu estou boa. Passava os enfermeiros, assim, só para me embora, eu estou boa aqui, eu estou conseguindo andar, eu quero ir embora. Não, você não pode ir embora, não é que isso é um exame. Tem gente sempre, não, estou boa, estou sentindo ótimo, não estou sentindo nada. Eu quero ir para casa. E aí eu falei assim, e aí acalmou, ela acalmou, vou trazer uma água, uma comida, alguma coisa para você comer. Você acalmou? Eu falei assim, estou bem, pode trazer. E ali eu estou ali conversando com o meu Senhor. E diz para ele assim, mas Senhor, eu estou decepcionado com o Senhor. O Senhor não me enganou, não. Eu estou decepcionada. E agora eu vou dizer o que para os cristãos? E agora eu vou pregar o que? Se eu esperei tanto no Senhor, se eu confiei tanto no Senhor e eu estou aqui agora. Nada contra os médicos, pelo amor de Deus. Entenda aqui. Hein? O Senhor deixou um médico, mas Ele é o médico dos médicos, tá? Aleluia. Ele deixou nada que não é para ir no médico, pelo amor de Deus. Eu vou no médico. Inclusive, eu passei aí no médico, tá? Porque senão vai entender que não precisa ir no médico. E aí eu comecei a dizer para o Senhor que eu estava decepcionada. Que eu depositei a minha fé e a minha confiança nele. Todos os meus anos de cristão. Só tenho 16. E quando eu recebi uma promessa, eu tinha 1 ano de cristão. E aí eu contei para ele que eu estava decepcionada com ele. Mas eu babei de chorar naquele hospital, que eu estava muito decepcionada com o Rei Jesus. Por eu estar naquela situação, por uma obediência a Ele, que me mandou esperar e confiar nele. E agora eu me encontrava naquela situação, nas mãos dos médicos. Como esse homem aqui, estava na mão do homem que bateu, jogou ele para fora, fez ele sentir humilhado por uma obediência ao Senhor. E eu falei assim, agora estou com vergonha. Eu estou com vergonha dos meus irmãos cristãos.
estou envergonhada, estou me sentindo humilhada. Eu estou envergonhada por ter confiado no Senhor e estar aqui agora. E o Senhor só ouvindo, e eu babei de falar. Falei mesmo para o Senhor. Eu não vou ser hipócrita de falar que eu não falei, porque eu falei. Falei que eu estava decepcionada e que é como se eu tivesse perdido a fé. É como se, por exemplo, o irmão aqui promete uma coisa e não me dá e eu perdi a confiança nele. É como se eu tivesse assim com meu Deus. Foi o que aconteceu aqui com ele. Ele ficou decepcionado com Deus. Que Deus mandou ele fazer uma coisa e ele sofreu por aquilo. Apanhou, levou um couro. Então ele esperava outra recompensa. Como nós esperamos outra recompensa quando fazemos alguma coisa para o Senhor. Tem sim. Temos recompensa sim. Mas também tem sofrimento, sim, tem prova, tem luta. Deus estava começando uma grande obra na vida desse homem. O ministério dele estava começando. A obra na vida dele estava começando. Tinha muita coisa para esse homem viver ainda. É comigo e com você, tem muita coisa ainda. Ai, Jesus, como essa? Como essa? Tudo bem. Tudo bem como essa? Pior ou melhor, não sabemos. Mas tem muita coisa para acontecer ainda. Então eu comecei a dizer para o meu Senhor, estou decepcionado, não mais vou pregar. Por quê que eu não mais vou pregar? Por quê? Presta atenção. Porque eu não acredito mais. Confiei, esperei. Como se diz, como eu falei para o meu esposo, é como, deixa eu usar a palavra certa, né? É como se você tivesse nadado e morrido na praia. Esse é o nosso pensamento, viu, irmãos? Mas com o Senhor não é assim, não. Você nada e alcança a vitória, viu? A recompensa vem. E aí, eu falei com o Senhor que eu não ia pregar mais por conta disso. Eu falei com ele assim, como é que eu vou pregar uma coisa que eu não acredito mais? Como é que eu vou dizer? Como é que eu vou falar para as pessoas aquilo que eu não acredito mais? Porque a gente tem que pregar aquilo que a gente acredita. A gente tem que passar aquilo que a gente acredita. Se você acredita em Jesus, você tem que pregar Jesus. Gente, todas as outras religiões pregam o que eles acreditam. Prega a religião dele e afirma, assina ali embaixo. Como que eu vou pregar Jesus se eu não acredito em Jesus mais? Se eu não acredito mais, então decepcionei, estou parada, não quero mais fazer e não vou mais fazer. Não vou mais pregar. Não é porque o Senhor não me deu. Não é porque eu não vou mais. Eu não acredito mais, eu não confio mais. Eu vou falar o quê? E aí eu falei. E a palavra do Senhor, não tem jeito. Falei, estou aqui agora, né? Olha, você vê? Aleluia. Olha aqui, Jesus. Graças a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor por isso. Porque Ele nos chamou, foi para isso mesmo, para não se calar. Para não se calar diante das provações, diante das dificuldades, diante daquilo que veio para tentar fazer você parar. Porque veio, foi para me abater. Veio, foi para me abalar. Veio, foi para fazer eu parar. Veio aquilo ali, foi para bater a minha fé. Foi para me dar um tapa na cara e jogar lá fora mesmo, para mim nunca mais levantar. Foi por isso que Satanás fez aquilo comigo. E foi por isso que o falso profeta fez aquilo com Jeremias. Tentou matar ele, tentou calar a boca dele. E as lutas e a prova que vem contra a nossa vida é para isso. Para nos fazer parar, não acreditar mais naquilo que pregamos, não acreditar mais naquilo que falamos, não acreditar mais na voz do Senhor que manda nós ir dizer, e fazer, e falar, e ficar, não ficar, esperar, não esperar, para a gente nunca mais acreditar. Então as provas e as lutas vêm para bagunçar a nossa cabeça mesmo.
Porque veio para bagunçar a cabeça daquele homem mesmo. Aquilo que aquele homem recebeu foi para bagunçar a mente dele. Foi para fazer ele falar coisa com coisa. Foi para fazer ele desistir do ministério, do chamado dele, que já tinha sido preparado lá no céu. Porque o meu e o seu mistério, ele foi preparado, foi no céu. Ele foi preparado, foi no céu, não foi no terreiro de macumba, não, foi no céu. O trabalho que o Senhor fez para mim e para você foi no céu. Aquilo que o Senhor fez para mim e eu e você fazer foi no céu. Não foi no candomblé, não. Não foi em qualquer esquina, não, foi no céu. Então tudo aquilo que a gente faz aqui, dirigido pelo Senhor, guiado por Ele, é do céu, veio do céu primeiro, já estava lá primeiro, nós só executamos aqui. Então tudo aquilo que vem contra a nossa vida foi para fazer parar mesmo, e aquilo que vem contra a minha vida foi para me baquear, e para te falar a verdade, baqueou, para te falar a verdade, me jogou no chão, sim. Não vou ser hipócrita e dizer que eu sou forte, corajosa, não. Foi para dizer que eu banquei, sim. Que eu caí no chão, sim, Fernanda. Mas foi nos pés do Senhor que eu caí. Porque a luta vem. Satanás arma e acha que vai nos jogar lá fora e nos joga mais pertinho do papai. Quem não passa luta, quem não está na luta, na prova, nos pés do Senhor, não é filho, não. Porque quando estamos dodói, quando estamos doentes, corremos para o papai e para a mamãe para nos ajudar. Porque quando eu estou doente, eu falo, ai, como eu queria ter a minha mamãe aqui. Porque ela sabia fazer um chazinho para me curar. Aleluias! E quando o crente está na prova, está na luta, ele tem que correr para os braços do papai mesmo. Porque é Ele que tem a solução. Então, aquela luta, aquela prova me jogou no chão, sim, Fernandinha. Fiquei abatida. Fiquei caída. Fiquei ali dentro da minha casa, só olhando para o céu, assim, porque o meu quarto, a minha janela, eu consigo ver o céu. E eu olhava para o céu e conseguia pensar assim, como eu estou decepcionada. O que é isso? Meu Deus, o que está acontecendo? Não estou conseguindo entender nada. Confiei tanto no Senhor. Depositei tanta minha confiança no Senhor e agora estou sentindo humilhada. Estou me sentindo envergonhada por ter confiado no Senhor. Como é que vai ser o meu testemunho? Está até pensando no meu testemunho. Como é que vai ser meu testemunho? Vou dizer o quê? Vou dizer que eu esperei e fui para o médico? Esperei e o médico me curou? Não tem problema, de novo. Esperei e o médico fez isso, fez aquilo? Vou dizer o quê? Como vai ser o meu testemunho? Comecei a dizer para o Senhor isso. E o Senhor... Fiquei ali na minha casa, eu fico muito sozinha. E aí na minha casa tem uma porta assim, que tem um degrau assim, e aí eu fiquei sentada naquele degrau ali. Lá e comecei a olhar para o Senhor e comecei a orar. Comecei a orar. E comecei a falar com o Senhor. Deus, me ajuda. Me ajuda, Senhor. Porque a Bíblia vai nos dizer que Jeremias baqueou. Ele tentou rejeitar o chamado dele, ele tentou negar, ele tentou deixar para lá. Ele se arrependeu, amaldiçoou o dia que ele nasceu. Não queria ter nascido, está escrito que tá. Não queria ter nascido. Queria que o ventre da mãe dele fosse a sepultura dele, porque ele queria ter morrido lá no ventre. Não queria ter pegado o chamado. Amaldiçoou o moço que foi entregar o recado para o pai dele que tinha nascido. Ele fez um monte de coisa. Ele se arrependeu. Só. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja esse Deus que diz que está conosco todos os dias da nossa vida. Ele falou assim, ó, para mim e para você: aonde você andar, aonde você passar, eu vou passar com você. Aonde você andar, eu vou andar. E sabe o que isso quer dizer? Sabe? Todo mundo sabe, não sabe?
ainda que eu esteja no vale da sombra da morte, não vou temer, porque o Senhor está comigo. Foi Ele que falou. Foi Ele que falou. Então, Ele estava com Jeremias. Porque Jeremias disse assim, falou. E a gente vai saber que o Senhor não respondeu nada para ele quando ele estava indagando a Deus, né? A gente vai ver aqui que o Senhor ficou caladinho, só ouvindo ele falar. Por que será? Por que será? Porque o Senhor sabia o que estava no coração daquele homem. A gente vai ver mais abaixo que aquele homem falou aqui, ó. Mas o coração dele, a palavra do Senhor ardia como fogo. A Bíblia vai nos dizer que a palavra do Senhor no coração daquele homem ardia como fogo, pegava fogo dentro do coração dele e os ossos dele, que se ele não falasse, ele morreria. Se ele não fizesse aquilo que ele foi destinado para fazer, ele morreria. Então, o que eu quero dizer nessa noite, o que estava com aquele homem era mais forte do que qualquer pensamento de desistência. O que estava com aquele homem era mais poderoso do que qualquer pensamento de desistência. O que isso quer dizer é que nós podemos até baquear, nós podemos até pensar em largar o chamado, em desistir por causa da luta e da provação, mas o chamado é mais forte. O chamado é mais forte, ele tem que ser mais forte, ele tem que arder mais forte. Ele tem que queimar como fogo dentro de nós. Ele tem que fazer os nossos ossos pegar fogo. E é assim que aconteceu comigo. A minha boca dizia que eu não ia pregar mais, mas meu coração ficava todo cheio, doido querendo pregar, doido querendo encontrar alguém e falar de Deus, com as mentes, com a memória já cheia de planos. Olha para você ver. Olha para você ver. Olha para você ver como é que é a gente. É o que é? É o chamado que é mais forte. É o chamado que é mais forte do que qualquer luta, qualquer provação, qualquer tempestade, qualquer tapa na cara, qualquer 24 horas de dor e de sofrimento. O chamado tem que ser mais forte. Aquilo que o Senhor chamou para a gente fazer tem que ser mais forte. A voz do Senhor, a palavra do Senhor tem que arder mais forte dentro de nós. Aleluia. É ela que tem que sobressair. De tanto que a minha boca dizia que eu não queria pregar mais, que eu não queria fazer mais nada, mas toda hora eu estava mandando áudio de oração para alguém, toda hora eu estava mandando mensagem de pregação para alguém. Está aqui no celular para provar. Aleluia. Toda hora sem pensar. Toda hora eu já estava planejando, né? Vou fazer assim, vou lá na casa daquele irmão, vou para ela. Aleluia. Até esqueci do meu problema. Até esqueci daquilo que eu estava. Até melhorei. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Porque a palavra do Senhor diz que aquele homem queria desistir. Diz que não mais ia falar do Senhor. Mas não tinha jeito. Não tem jeito quando a gente nasceu para aquela coisa. Não tem jeito. Quando a gente nasceu para aquilo, não tem jeito. Não tem jeito de tentar nos calar, não. Não tem jeito de mandar nós calar a boca, de nos expulsar. Não tem jeito, que a gente vai falar de novo. A gente vai falar que Deus cura, que Deus salva, que Deus liberta, que Deus quer um conserto, que Deus quer trazer de volta, que Deus chamou o arrependimento, que Deus quer levar a gente para a glória. A gente vai falar de novo. Mesmo a gente estando no leito do hospital, a gente vai falar que Deus cura. Mesmo a gente estando morrendo, a gente vai falar que Deus é a vida. Mesmo a gente estando com todas as portas fechadas, a gente vai continuar dizendo que Deus é a porta. Mesmo a gente estando diante de uma situação difícil, a gente vai dizer: o Senhor é poderoso. Para Ele não há nada impossível. Porque é isso que esse homem fez. Esse homem levantou dali mais forte do que nunca. Porque a palavra do Senhor disse que os lábios dele saiu louvor ao Senhor.
Senhor. A palavra do Senhor disse: louvado seja o nome do Senhor. Que ele começou a entoar cânticos ao Senhor, depois que ele levantou daquilo ali. Então ele saiu mais forte do que nunca. O ministério dele foi fortalecido, mais ainda no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor nessa noite está nos chamando mais forte do que nunca. Sabe por quê? Porque a gente vai ler mais embaixo assim, ó, está escrito assim. Ele diz para os inimigos dele assim: terrível e valente era um guerreiro que estava com ele. Deus. Aleluia. Então ele levantou forte, porque ele sabia que tinha com ele um guerreiro terrível. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus. Amém. Ele é guerreiro. Gente, presta atenção nessa palavra que está escrita ali. Que ele é guerreiro terrível. Imagina o que é terrível. Imagina o que é terrível. O que ele vem e faz com a mim, com a sua luta. O que esse guerreiro terrível vem e faz com a mim, com a sua provação. E faz com aquilo que nos impedir, que está tentando nos impedir de profanar aquilo que ele fez para a gente fazer. De seguir, de ir avante, que está tentando fazer a gente parar, que está tentando a gente fazer voltar atrás. O que esse guerreiro terrível vem e faz? A Bíblia nos diz que ele disse que é mais forte. Era esse guerreiro terrível que estava com ele. Maior é Deus que está comigo e com você. A Bíblia nos diz que, aleluia, eles vêm contra nós, o nosso inimigo, o nosso adversário, a nossa luta, a nossa prova vem contra nós. Mas ela não vai prevalecer. Gente, prevalecer significa não vencer-nos. Esse inimigo, essa prova não vai nos vencer. Não vai prevalecer contra nós, não. Não vai vencer com nós. Quem vai vencer ela é o Deus guerreiro que está conosco. Ele é guerreiro, varão de guerra, que nunca perdeu uma batalha. Ele nunca perdeu uma guerra. Ele não entra em algo para perder. Muito menos deixar os seus perder. Muito menos deixar o seu ser envergonhado por aquilo que os seus depositou nele. Foi isso que ele disse para mim: você não vai ficar envergonhada e nem confundida. Envergonhada e confundida vão ficar tudo aquilo que se levantou contra você. Não é você que vai ficar envergonhado e nem confundido, não, porque eu não decepciono de jeito nenhum quem confia em mim. Eu não decepciono de jeito nenhum quem se entregou a vida a mim, quem depositou tudo que tem a mim, ó Jesus. Aleluia, Deus. Quem entregou tudo a mim, eu não decepciono, não. Quem que se entregou de corpo, alma e coração, força, mente, de todo o seu ser a mim, eu não decepciono. A gente sabe, a gente conhece a história que ele não decepcionou Abraão. Louvado seja esse Deus que não decepciona-nos. Ele não decepcionou quando Abraão entregou para ele o filho dele. Ele não decepcionou. Ele não disse para Abraão: me dá aqui, me dá. Aleluia, Jesus. Me dá, vai ficar sem. Não, ele não decepcionou, ele surpreendeu ele. E é isso que esse Deus faz. E eu quero dizer para mim e para você nesta noite, como aquele profeta disse: sabe por que eu estou aqui hoje? Sabe por quê que eu estou aqui hoje, pregando e falando do amor de Deus? É só por causa dele. É só por causa dele, não tem outra coisa que me traz aqui. Não tem outra coisa que me faz querer pregar, que me faz querer falar do amor de Deus, que me faz querer ser usado por Deus, a não ser o amor dele, a não ser a obra que ele tem na minha vida. Foi o que aquele homem falou para ele: é a tua palavra, é por causa dela. É por causa dela que está queimando aqui que eu vou. É por causa dela que está queimando aqui no meu osso que eu vou.
Então essa palavra tem que ser motivo. Essa palavra, esse chamado do Senhor para nós tem que queimar mais. Tem que arder mais em nós. Tem que nos impulsionar. Tem que nos fazer ir avante. Tem que nos fazer prosseguir. Sabe por quê? Não dá mais tempo de olhar para trás. Agora não é mais para trás. Agora é para frente que anda. Eu não sei o que espera lá na frente agora, só sei que é para frente que tem que andar. Só sei que é para frente que tem que andar. Só sei que você está aqui hoje, você querer pregar, querer falar, querer se posicionar, querer se levantar para ser profeta, profetiza o que lá você foi chamado para ser. Levita, dançar, qualquer coisa para o Senhor. O chamado tem que falar mais forte, tem que arder. Tem que ser por causa dele, senão não vale a pena. Tem que ser por causa da palavra do Senhor. Tem que ser por causa daquilo que ele nos chamou para fazer. Por causa que, senão não vale a pena a gente ir, seria em vão. Seria em vão, o Senhor não iria conosco. E quero dizer para mim e para você, tem que ser por causa dele que estamos dispostos a sofrer. Aleluia. Tem que ser por causa dele. É por causa dele, é entregar tudo para ele e dizer para que é por causa do Senhor que eu não parei, que eu não desisti. Porque eu pedi ao Senhor ajuda e ele me levantou e eu disse para ele assim: é só por causa do Senhor que eu vou. Não é por causa do meu esposo, por causa da pastora que eu amo ela, por causa da minha irmã que está aqui, é por causa do Senhor. É por causa que o Senhor me chamou para essa obra, me escolheu e me separou, me tirou do lamaçal do pecado, me limpou e me colocou aqui digna de falar do Senhor. Então é só por causa do Senhor que eu vou. É só por causa do Senhor, Deus, que eu entrego novamente a minha vida ao Senhor. E como ele disse para mim um dia, que eu perguntei para ele assim, eu fui ousado e perguntei ao Senhor: o que o Senhor quer de mim? E ele: só quer te usar. Só por causa disso. Então seja assim, fala para ele assim hoje, nesta noite. Se levante, por favor, em nome de Jesus. Se levante, se declare para ele aqui nesta noite. E diga para ele assim que é um chamado, é por causa dele. Não pega não? Não quer pegar? Glória a Deus. Que é por causa dele, por causa do chamado dele que você está aqui. Glória a Deus. É por causa dele. Se declare para ele nesta noite, porque eu me lembro que na minha conversão, louvado seja o nome do Senhor, na minha conversão eu só ia na igreja por causa do meu esposo. Eu só ia na igreja porque eu estava de olho nele. Eu estava afim dele. Então eu chegava a dizer para ele: é por causa de você que eu estou aqui. E ele ficava todo, né? Então conta para o Senhor hoje, e é por causa dele que você está aqui. Se declare para ele nessa noite, irmão, e diga para ele que é por causa dele que você veio aqui hoje. É por causa da obra que ele tem na sua vida, é por causa do chamado, daquilo que ele colocou para você fazer, que você está aqui hoje. É a obra, é o chamado, é aquilo que te impulsionou a vir. Porque aquilo tem que arder mais em você, tem que ser mais forte, tem que queimar como fogo. Aleluias. O cansaço me atingiu, eu desacelerei. Que não temos outro motivo a não ser Ele. Porque a Bíblia nos diz que quem nos chamou nos garante. É Ele que nos livra de todo mal, qualquer perigo. Ele nos garante a vitória. Ele nos livra dos nossos inimigos, dos nossos adversários. E se porventura algum mal nos sobrevir a nossa casa por causa dele, por causa do chamado dele, ele vem nos dar o escape, nos fortalece. E se porventura algum dia nós baquearmos, tentarmos parar, sentar, cansar, desanimar, ele vem e acende de novo. Ele vem e nos renova de novo. Ele nos traz de volta à vida.
vida. Ele nos traz de volta ao lugar que nós nunca deveríamos ter saído. Ele nos traz de volta ao cargo ao qual outrora Ele colocou e nós não era para ter saído. Então Ele vem nos traz de volta. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E é por causa dele. Pode dizer, abre a boca, declare para Ele que é por causa dele. Por mim eu já teria desistido, mas por Ele eu chego lá. Foi por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. Foi por causa dele que eu levantei e decidi seguir. E é por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus que sempre me conduz, eu sei que eu chego lá. Quando eu não der conta, Ele vem me ajudar. Aleluia! É por causa do Senhor, Deus. É por causa do Senhor que estamos aqui. É por causa do Senhor que nunca vamos nos calar. É por causa do Senhor que a nossa boca, Pai, vai dizer que o Senhor cura, o Senhor salva, o Senhor liberta. O Senhor renova, o Senhor batiza com o Espírito Santo. É por causa do Senhor. É por causa da obra que o Senhor tem na nossa vida que vamos continuar profetizando na vida das pessoas. É por causa do Senhor que vamos continuar, aleluia, trazendo vida aos seus pés. É por causa do Senhor que vamos continuar aquele chamado que o Senhor colocou para nós fazer. É por causa do Senhor, Deus, que eu não vou me calar mais. É por causa do Senhor que eu vou ir, Pai, do íntimo do Senhor, libertar o cativo, o oprimido. É por causa do Senhor, Deus, que eu vou ir destruir altares de Baal, Pai. É por causa do Senhor que eu vou ir desmascarar falsos profetas que se levantam contra o povo do Senhor, profetizando enganosamente. É por causa do ministério de profeta que o Senhor tem comigo, Pai. É por causa do ministério de cura que o Senhor tem comigo, Pai. É por causa do ministério de palavra, de louvor, de dança. É por causa do ministério que o Senhor tem comigo que eu vou. Eu não vou parar, Pai. É por causa do ministério que o Senhor tem com cada um de nós. Oh Deus, não deixa nenhum dos meus irmãos parar. Porque a tua igreja precisa, Pai, profetizar em teu nome. A tua igreja precisa pegar de volta aquilo que um dia, Pai, o Senhor colocou na mão de cada um. A tua igreja precisa se posicionar diante daquilo que o Senhor deu, Pai. Lutas vêm, podemos até tentar baquear, Pai, mas o Senhor vem e nos renova. Então renova o teu povo nesta noite, Deus. Renova a tua igreja nesta noite, Pai. Faz com que o coração de cada um dos teus irmãos aqui nesta noite arde e queima pela tua presença, a tua palavra, pelo teu chamado, Pai. Oh Deus, é por causa do Senhor que estás aqui. E não interessa, Pai. E não interessa o que os inimigos podem nos fazer, porque o Senhor nos garante a vitória. Que eu não parei, que eu não desisti, que estou aqui dizendo que é por causa dele, que é por causa dele. Aleluia, Jesus. Por causa dele. Glória a Deus. Aplaude Ele. Louvado seja o Senhor. Aleluia, Deus, aleluia. Aleluia. O nosso impulso tem que ser Ele. O nosso impulso, aquilo que não nos deixa parar,
não nos faz desistir, tem que ser Ele. Tem que ser a obra dele ardendo em nós, em nosso peito, queimando. Nós temos que sair daqui hoje assim, queimando, ardendo, como esse homem aqui queimando. Porque ele disse assim, que se ele não falasse, não abrisse a boca para falar aquilo que o Senhor está mandando, ele ia morrer. Então nós temos que sair daqui assim. Se eu não fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer, eu vou morrer. E a gente sabe que morre, né? Morre espiritual. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Espero que o Senhor tenha falado no coração de cada um. Amém? Amém, Jesus. Senta glória. Aleluia. Aplauda Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Aleluia.